Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler 3 versículos. Quero falar nessa manhã a respeito do senhorio do Espírito Santo como garantia de liberdade para todo cristão. Gálatas, capítulo 5, tem uma história muito peculiar com a minha pessoa. Eu era de uma igreja de raízes tradicionais, onde eu era o único adolescente, com mais 2 adolescentes dentro da igreja. E... Você quer que desça? Tá bom, tudo bem. Ó, glória a Deus. Então, eu era adolescente numa igreja que não tinha muito adolescente, era só mais 2 adolescentes. E não tinha muito jovem, a gente era de uma igreja tradicional, e o irmão mais novo que tinha devia ter uns 40 anos, que era meu pai, assim, né? Então, eu cresci junto com minhas irmãs num ambiente de muita gente mais velha que a gente na igreja. E por um lado, isso era muito legal, porque a gente era os que movimentavam qualquer coisa na igreja, mas também a gente não tinha nossa patota, tinha que ficar com os irmãos, alguns deles já foram, e a gente se sentia muito pressionado, porque aqueles irmãos tinham a ideia de que você não pode levantar muito a mão, você não pode chorar toda hora no culto. E aí, um certo dia, meu pai pegou os 4 filhos dele, colocou no seu Voyage, e levou eles para um lugar em Mogi das Cruzes, que é a cidade que eu nasci, para nós vermos um cara chamado David Keelan. Quem já ouviu falar desse cara? Então, David Keelan foi o cara que apresentou esse texto para mim. Ele falou: você é livre para a liberdade que Cristo te libertou, livre da religiosidade. E todo mundo ficou feliz: eu sou livre, livre para te adorar. E todo mundo pulava e tudo mais, né? Essa foi a maior felicidade sobre o texto de Gálatas. Uma liberdade que Cristo nos deu. Mas essa liberdade é para pular? Essa liberdade é para a gente ser feliz? Também. E esse texto ele é muito peculiar para mim, porque o capítulo 5 de Gálatas, ele é um capítulo que Paulo, depois de ter batido em todo mundo ali no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 4, que nós falamos nesses dias, ele começa a dar uma sessão doutrinária, ou uma sessão de ordenanças, como em toda a carta que Paulo fazia. Nós já vimos isso em Romanos no ano passado, quando nós estudamos Romanos. No capítulo 12 ele começa ali a fazer a sessão dos mandamentos apostólicos, e na carta de Gálatas não é diferente. Depois que ele bate muito bem a respeito das dificuldades que aquela igreja estava enfrentando, ele traz uma sessão de ordenanças, uma sessão de mandamentos nessa carta. Paulo, ele alerta sobre a verdadeira liberdade que Cristo nos trouxe por seu amor e sua adoção. Ou seja, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós não somos presos a opiniões ou legalismo de ninguém. Todo aquele que é nascido em Cristo Jesus é adotado como filho de Deus por parte de Cristo Jesus, e porque é adotado porque é adotado em Cristo Jesus como filho, pode desfrutar de uma liberdade. Nós temos que lembrar que o problema que Gálatas estava rebatendo aqui era aquela questão da circuncisão, certo? Então, a circuncisão, ela não era somente uma prática não ordinária, uma prática acrescentada, não era uma coisa assim, não, se você quiser fazer, você pode fazer. A circuncisão, para os Gálatas, significava um sistema de salvação por obras, e não uma mera observação dos ritos judaicos. Não era só, por exemplo, comemorar a Páscoa, não era só, por exemplo, fazer a festa dos tabernáculos no culto de domingo. Era justamente expressar um sistema de salvação com a ajuda dos homens. E Paulo está rebatendo isso na sua carta. Todo aquele que estava abraçando qualquer situação a respeito da lei, em específico a circuncisão, estava tornando a morte de Cristo na cruz inútil. Ela, como fonte de salvação, não seria mais tão útil a ponto de nós precisarmos fazer alguma coisa na nossa pele. Cristo é a fonte de salvação de todos os homens. E Ele nos tira a obrigação de cumprir qualquer tipo de rito que o homem possa fazer para ser salvo. E quando os Gálatas estavam fazendo isso, eles estavam somente cumprindo a circuncisão, mas esqueciam que, porque eles se colocavam agora no lugar de judaizados, vamos dizer assim, porque eles não eram judeus, mas eles eram judaizados, eles agora estavam também obrigados a cumprir toda a lei que Cristo os libertou. E Paulo, ele escreve essa carta até o capítulo 5, falando da falta de efetividade da lei em nos santificar,
e nos fazer salvo, e provoca a estética santa que os judaizantes estavam tentando fazer com os Gálatas. E Paulo, quando ele provoca, como que ele provoca isso? No versículo 12, Paulo vai dizer assim: já que vocês estão tão afim de se circuncidar e dizer que isso santifica vocês, isso provoca salvação em vocês, já que vocês estão cortando o prepúcio, por que vocês não cortam tudo logo? Por que vocês não se castram? Só que o castrar-se para o judeu era um problema, porque um sacerdote judeu, ele não poderia ser sacerdote se ele fosse castrado. Então Paulo está querendo dizer, já que vocês acham que é tão belo fazer alguma coisa na pele de vocês, por que você não arranca logo? Isso faria com que eles fossem incapazes, ou seja, indignos, não santos diante de Deus. E Paulo mostra que a circuncisão não era tão efetiva quanto eles pensavam e nem tão valorosa para aquele tempo. E aí eles ficam provocados com o que Paulo fala. E Paulo, uma coisa que é muito legal da carta de Gálatas é que ele não volta atrás em nem um pouco no que ele fala. Ele não começa as suas frases, me desculpa se eu te ofendi, ele já te ofende na lata. Não é verdade? Ele não fica preocupado se os Gálatas iriam ficar chateados. Ele já resolve o problema na lata, porque ele sabia que aquilo estava sendo prejudicial à igreja, aquilo estava dividindo a igreja, e aquilo, além de dividir a igreja, estava colocando uma ideia de possibilidade de homens comuns, pecadores, produzirem alguma boa obra para serem salvos. Paulo, quando ele fala sobre isso, ele também nos ensina que a fé é suficiente, e ela é expressa pela atuação do amor e não por cumprimento de lei. Ou seja, sabe como você é salvo, Jonathan? Quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados. E sabe como isso é efetivo? Sabe como isso é visível? Quando você está amando o seu próximo, quando você está servindo o seu próximo. Isso demonstra que você não é mais um escravo do pecado, nem um escravo da lei, mas um escravo de Cristo que amou a todos a quem Ele se deu. E porque Ele amou, nós também temos que amar e nos doarmos por aqueles que são nossa família. Todo aquele que tenta acrescentar algo na fé da vida cristã, ele não é enviado de Deus. Toda pessoa que estabelece sistemas, Paulo vai dizer isso no versículo 10, que todo aquele que começa a agregar algo relacionado à fé em Cristo Jesus, ele não é enviado de Deus, mas esse mesmo que está fazendo isso, sofrerá condenação. E é nesse contexto que nós vamos ler o capítulo 5, no versículo 13. Paulo está falando da liberdade que o cristão tem em Cristo Jesus. E aí no versículo 13 ele vai dizer assim: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. No versículo 16, mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós bendizemos o seu nome pela sua graça, pela liberdade que há em Cristo Jesus. Nós pedimos nessa manhã, Deus, abra os olhos do nosso coração, abre os olhos do entendimento para o Senhor, Deus. Nós queremos sair daqui não mais escravos a qualquer coisa, mas filhos de Deus. Nós queremos sair abraçados com essa realidade de que nós somos filhos de Deus e nada mais importa, senão a filiação que o Senhor nos deu. Espírito Santo, você é aquele que nos convence de todo o pecado, nos convence a respeito da justiça de Deus e nos convence também do juízo eterno. Nós pedimos nessa sala que o Senhor opere em nosso meio, converta os corações que precisam ser convertidos, promova arrependimento genuíno nessa manhã em nossos corações e promova também a alegria de nós sermos salvos em Cristo Jesus, em nome do seu Filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Versículo 13, nós falamos sobre o chamado da liberdade que um cristão tem. Paulo começa dizendo que nós fomos chamados para a liberdade.
E essa liberdade não é uma coisa qualquer, queridos. É uma liberdade que o próprio Deus nos chama. Não é o apóstolo Paulo, não é o concílio de Jerusalém, não é uma autoridade humana. O próprio Deus está chamando o seu povo para andar e viver em liberdade. Paulo nos diz que os filhos de Deus não são escravos mais da lei e nem da opinião dos homens, que tentam reprimi-los com falsos ensinos de costumes que não são praticáveis para serem filhos de Deus. Nós, como filhos eleitos de Deus, não precisamos agora estar presos a métodos e opiniões que homens criam para nós demonstrarmos a nossa filiação a Deus. A nossa fé em Cristo Jesus nos liberta de qualquer método, qualquer coisa que nos prenda para nós demonstrarmos pelos nossos próprios esforços que somos filhos de Deus. Aquele que chamou os Gálatas nos chama também e nos chamou para exercer os direitos de desfrutar as bênçãos dessa liberdade. E quais são as bênçãos dessa liberdade? A bênção da liberdade da lei, do moralismo que incita a salvação por obras. A lei é aquela ideia de nós fazermos para sermos aprovados. O cristão, ele foi aprovado porque Cristo fez o que tinha que fazer para nós sermos aprovados. Cristo foi o aprovado que nos aprovou de tabela. E isso é suficiente para nós e nós somos livres de qualquer legalidade, livres de qualquer moralismo de judeus ou de qualquer sistema religioso que reprime os filhos de Deus. A segunda bênção da liberdade é a liberdade do pecado que nos dominava. O pecado era uma realidade não somente de atos que nós realizávamos, mas um sistema que nos afligia, que nos fazia escravo das nossas próprias vontades. E em Cristo, todo aquele que nasceu de novo não vive sob o domínio do pecado, mas vive sob o domínio de Cristo. Nós temos a liberdade em Cristo para nós não mais pecarmos, irmãos. Nós temos a liberdade em Cristo para não mais sermos represados pela lei. E isso é uma dádiva. Mas a coisa mais bela não é você não ter o que fazer ou você ser escravo da sua própria vontade. A forma mais elevada da bênção da liberdade é o livramento da mortalidade e a obtenção da vida e da natureza de Cristo. Nós somos livres porque agora o que está nos vestindo é a natureza do Filho de Deus. Um indivíduo, quando ele se converte a Jesus, ele começa a compartilhar da santidade de Cristo. Mesmo que ele não seja santo, Cristo nos torna santos diante de Deus. Esse indivíduo também, ele pode provar dessa liberdade no seu mais alto nível, porque essa liberdade não é algo que ele comprou com o seu próprio pagamento. Ele foi alcançado pela liberdade que Cristo pagou com o seu próprio sangue. Não existe liberdade mais alta para uma pessoa do que essa, de andar livremente diante dos homens e não se achar culpado diante de Deus. De andar livremente diante dos olhos de Deus e não ser alvo da ira de Deus. Gente, isso é liberdade. A liberdade consiste no livramento de todas as coisas que são meramente humanas e mortais. Ela também faz com que nós sejamos participantes do plano eterno de Deus. Nós sejamos participantes da família eterna de Deus, sem ter se circuncidado, sem ter praticado qualquer tipo de lei que nós possamos praticar. Porque todas as vezes que nós tentamos praticar a lei, nós erramos, porque nós não temos a capacidade de nos tornarmos agradáveis a Deus pelos nossos próprios esforços. Liberdade, no contexto de Paulo, em Gálatas capítulo 5, tanto no versículo 1 como no versículo 13, que Paulo usa a mesma palavra no grego, que é a palavra eliutéria. Era uma palavra usada na carta de alforria. E essa palavra também constava não somente nessa carta de alforria, mas no tempo dos Gálatas existiam escravos
sagrados, que eram escravos do templo, eram escravos dos sacerdotes, das divindades daquele tempo. E Paulo, quando ele fala sobre Eleutério, sobre uma carta de alforria, ele está falando de uma carta em que os sacerdotes dos templos, eles davam aos escravos depois que eles comprassem a sua alforria. Eles estavam sendo livres de um sistema religioso, de uma escravidão religiosa, para servir o Deus que ele quisesse, como ele quisesse. Porque agora ele não devia mais nada a ninguém. Essa situação de um escravo receber uma carta de alforria era praticamente improvável, impossível para um escravo conseguir por si só. Eram raras exceções que um escravo conseguia, com seu próprio esforço e dinheiro, comprar a alforria do seu senhor com seus próprios bens. Só que o que Paulo está nos ensinando? Que da mesma forma que um escravo ele comprava a sua alforria, Cristo pegou e comprou a nossa alforria para que nós fôssemos livres do sistema da religião. Era algo que era impagável por nós mesmos. Porque por mais que você falasse, hoje eu consegui obedecer 5 dos 10 mandamentos, você estava ainda pendente dos 5. E amanhã você continuaria pecando e você acrescentaria mais débitos para sua conta. E depois de amanhã você acrescentaria mais débitos ainda para sua conta. Pensa que são 613 leis judaicas que você precisava obedecer. Será que nós conseguiríamos obedecer pelo menos 10% disso? Esses 10% não seria suficiente para nos justificar. Nós estávamos com uma conta grande diante de Deus, mas Cristo aplicou a liberdade para nós dessa dívida. Cristo nos comprou. A dívida entre homens ilustra parcialmente o que era a dívida da lei com Deus e o homem. Porque uma hora talvez o homem conseguiria sair, mas do seu senhor humano, mas do Senhor dos senhores o homem nunca seria capaz de comprar a sua carta de alforria. Quando Paulo usa liberdade, os Gálatas eles sabiam o que Paulo realmente estava querendo dizer, porque era do contexto dele escravos. Era do contexto deles, irmãos dessa igreja, serem escravos de outros irmãos que eram seus senhores. Paulo está usando, não para que os Gálatas começassem a ficar pulando no culto. Está falando, vocês não estão mais presos a ideias de homens. Vocês não estão mais presos a um sistema. Vocês não estão mais presos nem mesmo às suas próprias vontades, porque agora o que reveste vocês é o desejo por santidade que vem do próprio Cristo que é santo. Quando Paulo fala com os Gálatas, ele sabe que eles passavam em opressão e até mesmo por serem escravos. Quer no âmbito social, de eles serem escravos de alguém, ou quer no âmbito religioso, porque talvez pessoas daquela comunidade eram escravas dos templos daquelas religiões que existiam na Galácia. Paulo sabia com quem ele estava falando, e os Gálatas, ao lerem sobre liberdade, sabiam do que Paulo estava falando. Em outras palavras, Paulo quer dizer, não há homem ou circunstância que dita o que vocês devem fazer, Gálatas. Vocês não precisam ficar presos a um sisteminha que um homem inventou para você ser filho de Deus, porque o que tornou vocês filhos de Deus foi o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Eles sabiam o que Paulo estava querendo dizer com liberdade. Foi para essa liberdade que Cristo libertou os Gálatas, e foi para essa liberdade que nós fomos libertos. Foi para essa liberdade de nós não precisarmos bater continência ou beijar anel de apóstolo. Foi para essa liberdade que Deus nos libertou, para nós agora não ficarmos presos nos nossos vícios. Foi para essa liberdade que nós somos livres de qualquer força moral que é imputada sobre um sistema de igreja. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. O versículo 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? A liberdade das opiniões dos homens, dos sistemas religiosos e do próprio pecado que tenta nos dominar. Só que essa liberdade, ela exige de nós responsabilidade. Como já dizia o grande profeta Ben, grandes poderes
requer de nós grande responsabilidade, não é verdade? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. A liberdade que Cristo nos dá não é uma licenciosidade para viver da maneira que nós queremos. Eu sei que muitos de vocês cresceram ouvindo o profeta Alexandre cantando livre para poder sorrir, livre para poder buscar o seu lugar ao sol. Alguns vão dizer que ele é profeta, o Rina diz que ele é profeta. Aí, Rodolfo Abrantes também. Então, tudo bem. Quem pegou também, pegou, quem não pegou, não pega mais. Né? Só os loucos sabem. Né? Nós não somos livres para fazer o que nós quisermos. A nossa liberdade requer de nós responsabilidade em expressar essa liberdade da melhor maneira possível. Liberdade que Cristo nos dá não é uma licença para viver do jeito que você quiser. A liberdade que Cristo nos dá não é para você ficar tudo bem quando você vive em pecado. Porque se você vive em pecado, você não é livre. A liberdade não é licenciosidade ou libertinagem. No versículo 13 mesmo, Paulo continua dizendo: não useis da liberdade como pretexto para a carne. A liberdade que Deus nos deu não é por meio da carne humana, não é por meio das coisas que você faz ou deixa de fazer, porque você é livre, mas é por meio do Espírito que mora em nós. Essa liberdade da lei não é ausência ou falta de um padrão moral a ser seguido. Nós tínhamos dois problemas aí. Nós temos duas vezes, obrigado, seu Carlinhos. Nós temos dois problemas. Nós temos o problema da via da lei que nos obriga a fazer coisas que nós não conseguimos fazer, porque nós somos pecadores. E nós temos a outra via, que é a via da libertinagem, onde você faz tudo o que você quiser, quando você quiser, se você quiser, porque você é livre. Isso também é errado, tanto quanto o sistema da lei. Existe uma terceira via, que é a via que o Espírito nos faz caminhar. A via em que nós não pendemos para a libertinagem, onde nós vivemos como nós queremos, e nem na outra via em que nós vivemos como outros querem que nós vivamos. Nós vivemos agora segundo a vontade de Deus operando em nós. Antigamente, a lei nos dizia o que era errado. Agora nós temos o Espírito nos conduzindo a fazer o que é certo. Não é dizendo o que é errado, é fazendo o que nós acertemos, gente. A lei fala, isso é errado. O Espírito fala, faça o que é certo. Eu estou te guiando em toda a verdade. Esse é o papel do Espírito, essa é a lei do Espírito. E o certo a se fazer, segundo o que nós lemos aqui no versículo 13, é nós fazermos a partir do amor ao próximo. Paulo vai dizer que antes sede servos uns dos outros, por quê? Por meio do quê? Por meio da afetividade? Por meio de um sistema? Não, pelo amor. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós amamos alguém. Nós amamos a Deus, nós amamos a família que Deus nos deu. E isso é como se fosse um guarda-reio para que nós não caiamos na libertinagem, onde tudo pode, quando pode, se puder, e nem no sistema das opiniões e moralismo dos homens, que acha que vai construir algo para Deus. No final, essas duas vias, sabe o que acontece com essas duas vias? Essas duas vias te levam para o inferno. O judaizante, a guarda da lei não te salva. A hipergraça também não te salva. A libertinagem, viver como você quiser, se você quiser ser crente, parabéns, você não é um convertido. Você não é alguém guiado pelo Espírito de Deus. Eu vou à igreja se eu quiser, se der. Eu vou fazer o que é certo, eu vou ler a Bíblia se eu quiser. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Você não precisa fazer nada para ser salvo porque Cristo fez. Mas o fato de você não fazer nada para ser salvo, inclusive não andar segundo a vontade do Espírito, mostra também que você não é salvo. A liberdade que Deus nos deu é por meio do Espírito, e não para os prazeres da carne. Logo, tem problema sim fazer, ver, comer ou beber algumas coisas.
Ah, mas eu sou livre. Livre até que ponto? Livre até que medida? A medida que o Espírito te conduz. Tem problema a gente fazer algumas coisas que não condizem com a realidade do Espírito Santo morando em nós. Tem problema você beber o que você não deve beber, porque o Espírito mora em você e quando você bebe você fica fora de si. Tem problema você usar o que não deveria usar, porque quem mora em você não pode ser contaminado com o seu pecado. Na verdade ele não é, mas ele quer que você não se contamine com o pecado, porque agora ele mora em você. Tem problema em assistir alguns filmes? Sim, tem problema. Tem problema em você ouvir algumas músicas? Sim, tem problema. Pô, mas você está falando que até então nós não tínhamos nenhum sistema, eu podia fazer o que eu quisesse. Você até citou uma música do mundo agora aí. O problema é que quando nós somos guiados pelo Espírito, a vontade que nós temos não pode ser mais a nossa vontade. E nós andamos nessa liberdade de sermos livres até da vontade que nós tanto queremos. A liberdade que nós temos não é base para nós pecarmos, irmãos. A liberdade que nós temos nos aprisiona à santidade de Deus. A liberdade que nós temos faz com que nós não venhamos cair e dar sopra para a carne, mas faz com que nós andemos em santidade. E quando nós não estamos vivendo em santidade, provavelmente ainda não provamos da liberdade do Espírito. Se talvez para você assistir filme pornográfico, não tem problema. Você consumir qualquer tipo de conteúdo ilícito, segundo a vontade do Espírito, segundo o fruto do Espírito, se para você está tudo bem, que não pega nada, é porque talvez o Espírito não mora em você. É porque talvez você não foi alcançado por essa liberdade que nos faz caminhar em santidade diante de Deus. Sabe, a Imago Dei não é uma igreja de muitos ritos. Veja, por exemplo, o Caco, né? Menino bonito, gato demais, marido da Ana, pai da Aurora. Nós não temos problema com tatuagens, nós não temos problema com um monte de coisa que muita gente fala que tem. Nós não temos problema, desde que isso esteja balizado e acordado com a vontade do Espírito que mora em você. Logo, algumas tatuagens não glorificam esse Espírito que mora em você. Logo, algumas coisas que você consome na internet, ou consome como comida ou bebida, não diz a respeito da pessoa do Espírito que mora em você. E é por isso que a liberdade do cristão está restrita a esse Espírito que nos conduz. Nós não temos a liberdade de fazer o que queremos. Nós temos a liberdade de fazer aquilo que o Espírito permite nós fazermos. O Espírito Santo permite que você viva da maneira que você está vivendo, meu irmão. O Espírito Santo permite que você seja grosso com a sua esposa e você venha ao culto levantar as mãos e cantar louvores de oração ao Senhor. O Espírito Santo que mora em você permite que você não seja um bom pai. Eu sou livre. Liberdade para quê? Até que ponto nós somos livres? A liberdade baseada no que eu acho que é liberdade ou na vontade de Deus? A liberdade do cristão está em se agradar na vontade do Deus que o tem, gente. E Paulo vai continuar, dizendo no versículo 16 que nós lemos: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Como que a gente é livre então? Andando no Espírito. E andar no Espírito não é coisa de místico, pentecostal, carismático, que sobe em monte. Andar no Espírito é coisa de crente. Coisa de gente que se converteu. Coisa de gente que é filho de Deus. Andar no Espírito é coisa de verdadeiro cristão. E todo verdadeiro cristão, ele é inimigo da carnalidade. Não por si mesmo, mas pelo poder da liberdade do Espírito que atua nele.
A união que o Espírito Santo provê a nós, conhecida pelos teólogos como união mística, provê para o cristão, para o cristão ser livre internamente dos desejos carnais. Porque agora ele está unido a Cristo e ele deseja o que Cristo deseja. E exteriormente, a sua luta visa em fazer o seu corpo também glorificar a Deus que já habita nele. Ou seja, internamente, nós estamos unidos a Cristo e nós desejamos o que Cristo deseja. Mas externamente, nós precisamos olhar para a carne e falar: se submeta ao Espírito. Se submeta àquele Senhor que eu estou unido, que é Cristo, santo, puro. E existe um apelo contínuo de Paulo aos Gálatas, da mesma maneira que ele fala em Efésios sobre encher-se do Espírito. Paulo está falando aqui: eu afirmo a vocês, andem no Espírito. Andem no Espírito. Não é uma opção. Se der, segunda-feira você anda no Espírito. Antes de vir para o culto, vai andando no Espírito. É um imperativo a todo cristão que nasceu de novo, andar no Espírito. Existe um apelo contínuo aos Gálatas, existe um apelo contínuo a nós essa manhã, de nós andarmos no Espírito de Deus. A melhor solução para o problema da carnalidade, gente, não são os cursos da internet que nós vemos por aí. A melhor solução para o seu problema de pornografia, a melhor solução para o seu problema de mentira, o seu problema de caráter, e para o meu problema de caráter, não é aquilo que os homens vendem na internet. Não é você usar tal tipo de roupa, ou usar tal tipo de linguagem, ou fazer tal tipo de coisa. O melhor remédio para tudo isso é andar no Espírito de Deus. O golpe fatal contra a carnalidade não é 5 passos para se livrar da masturbação. O passo mais intencional é andar no Espírito. Esse é o golpe fatal contra o pecado. Uma vida dirigida pelo Espírito é uma bomba atômica contra a carnalidade. E nós precisamos agora andar no Espírito. Andar no Espírito é a prova viva de alguém que nasceu de novo. E sabe o que é legal? Quando a gente faz o paralelo a essa passagem, andeis no Espírito, Paulo provavelmente está citando a promessa que Deus faz a Ezequiel no capítulo 36, de depositar sobre nós o seu Espírito e nós andarmos segundo os seus estatutos. Mas o que significa isso? É que agora nós vamos ter que fazer um monte de coisa de novo? Não. Andar no Espírito, no contexto judaico, é equivalente a realmente viver. É passar da morte para a vida. É ser cheio da vida de Deus. E quando nós somos cheios da vida de Deus, nós somos impossibilitados de viver uma vida entregue a uma vida carnal. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós andamos no Espírito, o cristão fica impossibilitado a viver para a sua carne. Por quê? Porque ele tem o Espírito. Champlin é um dos comentaristas bíblicos que eu acompanho para fazer os meus sermões, e ele cita uma coisa muito importante sobre esse texto. Ele fala assim: seguir a orientação do Espírito é obter um duplo livramento. Por um lado, o livramento dos maus apetites e das paixões da carne, o que forma a antítese do Espírito de Deus. E por outro lado, o livramento do domínio exercido pela lei. É fácil determinar qual dessas duas coisas, a carne ou o Espírito, está exercendo o domínio de alguém. Se nós estamos conseguindo ser obedientes a Deus, se nós estamos vencendo o pecado vez após vez, se nós somos dependentes de Deus e não das obras dos homens, se nós não somos dependentes daquilo que nos aprisiona como desejo carnal, é porque provavelmente nós estamos andando no Espírito. Mas se você fala para mim: eu não consigo deixar de fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa para não cair em pecado, é porque provavelmente você anda segundo a lei ou os seus próprios maus desejos. E você e eu não somos livres quando nós fazemos isso. E Paulo vai continuar no versículo 17, dizendo a respeito da luta da carne contra o Espírito. E ele vai dizer que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne.
Lutar contra tem uma tradução mais literal que diz que algum desses dois, ou o espírito ou a carne, está desejando coisas contra o outro. O espírito que mora em nós deseja coisas contra a carne. E a carne que nós temos e habitamos deseja coisas contra o Espírito de Deus que mora em nós. Sempre um está protestando contra o outro. Sempre um está rebatendo um ao outro. O crente, ele está dividido entre essas duas realidades. Existe a dualidade de bem e mal, não só na esfera espiritual, mas existe essa dualidade na experiência da vida humana. Nós, agora, estamos em luta entre a carne e o espírito. E pensa bem, meus irmãos, a pergunta que fica para nós é: quem está vencendo? Às vezes nós achamos que o espírito está vencendo porque nós temos os nossos códigos. Às vezes nós achamos que o espírito está vencendo porque a gente está fazendo as coisas certas. Mas realmente o espírito está vencendo? Você é dependente do espírito para vencer essa batalha? Ou você acha que você criou um esquema que afaga o seu coração para dizer: não, eu sou espiritual o suficiente para vencer os desejos da minha carne? Porque isso também é prisão, segundo Paulo. Os rabinos, eles se dividiam em fortes opiniões de quando o homem ele teria a intencionalidade pela maldade, quando suscitaria a maldade no coração de um homem. Quando que essa luta começa? Será que aos 9 anos ou aos 12 anos? Esse era o maior embate dos rabinos na época de Paulo, e até hoje alguns vão debater sobre isso. Por isso que, tradicionalmente, os judeus inventaram um meio de que, para o homem se guardar da pecaminosidade, ele precisava decorar o decálogo e, na verdade, a Torá aos 12 anos, o que nós chamamos de bar mitzvah. O bar mitzvah não é uma festa de debutante. O bar mitzvah é a celebração de que aquele rapaz ele está passando para a fase adulta, e ele está passando pela fase adulta com a lei guardada em seu coração e na sua mente. Isso era um sistema que os judeus utilizavam para guardar o homem da maldade. Aí você pode estar pensando: não, os judeus fazem isso, nós evangélicos não. Será? Os evangélicos também têm outros métodos. E nós mesmos nessa sala muitas vezes praticamos esses métodos. Estudar a Bíblia, orar muito, fazermos o nosso soaking, fazermos o nosso devocional, fazer jejuns intermitentes, 100 horas na água, como alguns queridos estão fazendo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou mais. Instala o drive. Ou qualquer outro método de santidade que nós instalamos na nossa vida. Só que Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele não aceitava nem o método dos judeus daquele tempo. E os métodos evangélicos de hoje também não seriam aceitos por Paulo. Porque nós abraçamos todos esses métodos como produtores de santificação para nós. E isso é errado. O que santifica o homem é a presença maravilhosa do Espírito Santo em nós. Para Paulo não existia 7 dias de devocional e você se santificou. Existia Espírito de Deus morando no homem, o homem santo. Para Paulo não existia 21 dias de jejum de Daniel, embora seja uma prática importante. Para Paulo existia o Espírito do Deus vivo no homem, o torna santo. Nenhuma disciplina espiritual ou extra-espiritual que você venha fazer te santifica da mesma maneira que o poder do Espírito em você te santifica.
O que nos santifica, o que nos provê santidade, não é aquilo que o homem pode produzir, não é aquilo que os métodos evangelicais podem fazer, e nem judaicos. O que faz com que o homem seja santo é o contato, a preservação, a ideia de você cultivar a presença no seu interior. A liberdade cristã não indica licença para pecar, e nem significa viver isento de qualquer senhor. Pelo contrário, ela consiste em tornar-se agente servo de um novo Senhor. Nossa vontade, como Paulo vai dizer no versículo 17, nós não conseguimos fazer o que nós queremos. É isso que Paulo está falando. E nós já estudamos muito sobre isso na Escola do Cordeiro, nos catecismos que a gente já fez, sobre a ideia de nós termos vontade para fazer o que quer, o que não quer. Você dá nome a isso da melhor maneira que você quiser. Mas Paulo está dizendo que a nossa vontade, ou ele está cativa e submissa à sua carne, e a sua carne está afadada ao pecado, e o pecado à morte e à separação de Deus, ou ela está cativa do Espírito que nos santifica e nos une a Deus. Você não é livre para poder sorrir ou escolher o seu lugar ao sol, meu irmão. Você está livre diante de um cativeiro. Qual cativeiro nós estamos aprisionados? A nossa carne ao cativeiro do Espírito. Nós não temos a honra de escolher o que nós queremos, sem a intervenção de um desses dois. Nós não temos a liberdade de dizer, hoje eu vou ser santo, sem que o Espírito de Deus se mova em nosso interior e nos provoque a procurar a santidade. Qual Senhor está reinando sobre nós agora? A carne ou o Espírito? Mas lembre-se, andeis no Espírito e vocês não vão satisfazer o senhorio da carne. Um cristão, ele só pode ser livre da carne se ele estiver debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero finalizar nessa manhã primeira coisa que eu quero que você lembre-se nessa mensagem nessa manhã é que a liberdade que nós recebemos era de um mau senhor, o pecado, de um mau senhor, o moralismo da lei, de um mau senhor, a libertinagem. E agora nós somos livres para sermos de um novo Senhor, o Pai Todo-Poderoso, que por meio do Espírito nos faz filhos de Deus. Nós só desfrutamos dessa liberdade desse mau Senhor e vivemos do lado de um bom Senhor, porque o Espírito de Deus agora nos faz filhos de Deus. Sem o Espírito de Deus, você não iria no cartório e falar, me coloca o nome aí de filho de Deus. Nem na terra e nem no cartório do céu. Deus provê que nós sejamos os seus filhos por meio do Espírito Santo de Deus. E isso nos libertou de um mau Senhor, para agora para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é bom eternamente. A segunda coisa que eu quero que você se lembre, o fator decisivo no conflito entre carne e espírito, e o que nos proporciona a vitória dessa batalha, é a presença do Espírito de Deus em nós. Sem isso, a fé cristã não seria melhor do que qualquer outra religião ou filosofia. Sem o Espírito de Deus morando em nós, vocês podem continuar, vocês podem voltar para as religiões que vocês vieram. Vocês podem voltar para os ensinamentos filosóficos que vocês vieram. Vocês podem voltar para as palestras de coaching, que elas são muito melhores sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é a beleza da fé cristã.
O Espírito Santo é o que faz com que tudo faça sentido. E posso dizer mais, qualquer coisa que você seguisse sem a presença do Espírito, qualquer código moral, não seria melhor ou não seria superior à lei de Deus. Porque você também estaria preso a esse sistema, tanto quanto a lei. Mas a lei, a diferença é que a lei foi dada pelo próprio Deus, e não pelos homens. Nós precisamos cultivar um estilo de vida submetido ao Espírito Santo, e não aos métodos humanos. Não ao que os homens dizem que você pode fazer ou não fazer, vestir ou não vestir, ir ou não ir. Você precisa hoje saber o que o Espírito diz para você fazer o que deve ser feito. Isso é sinal de maturidade cristã, gente. Isso é sinal de maturidade espiritual. Isso é sinal de que você realmente entendeu que você foi salvo pela graça de Jesus e não pela simpatia do pastor da igreja. Não porque o pastor gosta de você. Não porque quando você chega aqui você se sente bem, porque as pessoas não te julgam. Eu e você, nós precisamos cultivar um relacionamento. Sabe aquela ideia que muita gente negligencia ou acha, nossa, é espiritualidade demais. Você já perguntou para o Espírito Santo o que você deve comer hoje? Se você não consegue fazer isso porque você é bom demais, provavelmente você tem dificuldade de ouvir o Espírito Santo quando é para coisas mais graves. Isso pode ser bobeira, mas muitos de nós precisamos começar a aprender a partir desse lugar de bobeira, a ouvir o Espírito Santo. Antes de fechar negócios, antes de você comprar, alugar a sua casa, você sabe se é esse o lugar que Deus quer que você floresça o seu lar. Nossa, mas é uma decisão que eu não precisava envolver Deus. Ué, é verdade, você não precisa. Mas se você souber fazer isso nessas decisões fúteis, com o pecado, você vai saber lidar também. Nós precisamos cultivar a comunhão com o Espírito de Deus. Como que nós fazemos isso? Eu falei de devocional, não falei que você não deve fazer devocional, ou orar, ou qualquer coisa. Pelo contrário, o cultivar da presença, o cultivar da comunhão com o Espírito, vem dessas disciplinas espirituais. E essas disciplinas espirituais promovem em nós mais de Deus. E quando nós temos mais de Deus, nós temos menos do pecado. Quando nós temos mais de Deus, nós conseguimos identificar as tentações com mais facilidade. Nós precisamos hoje parar para ouvir o Espírito. Nós precisamos hoje, quando formos ler as nossas Bíblias, parar de achar que nós estamos lendo um documento técnico. Nós estamos lendo a palavra viva de Deus. Quando nós vamos orar, nós não estamos falando com a parede ou com ninguém porque nós somos problemáticos, esquizofrênicos. Nós estamos falando e Deus está nos ouvindo. Quando nós meditamos, isso não é coisa de místico. Quando nós paramos para meditar, para pensar em Deus, pensar sobre Deus, nós estamos aguardando que esse Espírito que mora em nós rompa com a luz sobre o nosso entendimento. E os nossos olhos sejam iluminados com a luz do Espírito de sabedoria e revelação que nos revela quem Deus é. Nós precisamos agora, vivermos uma vida não regida mais pelas nossas vantagens ou desvantagens. Seja pela conta bancária, seja pelo esforço físico, mental, social que você vai ter. Agora, o cristão, ele está incumbido de amar o próximo segundo o amor que o Espírito coloca em nosso coração. Por isso que viver igreja é possível. Porque senão, nós seríamos convenientes às coisas que nós queremos dentro da igreja. E não o que o Espírito quer. E nós precisamos amar e obedecer a Deus segundo o amor que Ele está progredindo em nosso coração para amar aqueles que o Senhor nos deu como sua família. E por último, não menos importante, nós precisamos usar os dons espirituais que o Espírito nos dá. Porque é por meio dos dons espirituais que a missão do crente ela é completa.
Nós precisamos, no final de tudo, depender do Espírito. E Paulo, no versículo 25 de Gálatas 5, vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Sabe a ideia que Jesus fala a Nicodemos: você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Isso é verdade. Todo aquele que é guiado pelo Espírito não está sendo guiado porque temos um governo A, governo B, porque nós temos uma conta, uma conta financeira cheia ou magra. Nós não somos mais guiados porque nós gostamos de um perfil de pessoa, de um estereótipo de beleza. Nós somos guiados agora pelo Espírito, e somente pelo Espírito. Esse Espírito nos leva a lugares que normalmente homens comuns não vão. Mas quem disse que nós somos comuns? Homens comuns não têm o Espírito de Deus. Pessoas comuns não são abençoadas com a dádiva de ser filhos de Deus. Nós precisamos agora andar de acordo com a realidade do Espírito de Deus que mora em nós. Feche seus olhos. Algumas pessoas têm lutado suas lutas contra a carne na força do seu braço. Eu sinto que muitos de nós aqui temos essa dificuldade de realmente confiar que o Espírito Santo é suficiente para nós vencermos os nossos pecados. E nessa manhã Deus nos trouxe aqui para ouvir isso. O Espírito Santo é aquele que nos guia contra o pecado. E quando nós andamos no Espírito, a nossa carne não é satisfeita. Nós precisamos nessa manhã de mais de Deus. Nós precisamos nessa manhã de arrependimento de verdade. Não emoções e arrepios por causa de um timbre de música ou porque está todo mundo num clima down. Nós precisamos da tristeza que Deus opera nos nossos corações segundo o seu Espírito. Nós precisamos da alegria da salvação, porque nós fomos associados a um clube de pessoas, mas nós fomos associados à família que o Espírito nos faz ser parte. E isso é motivo de muito júbilo para nós. Então nessa manhã, queira você estar contente porque o Espírito está promovendo a alegria de você ser um filho de Deus, ou tristeza porque você precisa se arrepender. Permita que o Espírito te guie. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Talvez o Espírito Santo vai te dar palavras de pedido de perdão nessa manhã. Não tenha medo de pedir perdão para Deus. A Bíblia diz que aqueles que confessam os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoá-los. Não existe lugar melhor do que estar diante de Deus para pedir perdão por seus pecados. E não existe lugar melhor para receber da graça de Deus e do perdão dos pecados do que estar diante do próprio Deus, que nos dá o seu Espírito, que nos faz realmente viver uma vida que agrade a Deus. Deus está aqui, mas não somente aqui, Deus está dentro de nós. Permita-se agora o Espírito protestar contra a sua carne nessa manhã. Permita agora o Espírito demonstrar os desejos que ele tem contra a sua carnalidade nessa manhã. Permita que o Espírito provoque o nosso coração, a nossa mente, provoque os nossos sistemas e abale os nossos sistemas. Permita o Espírito Santo
fazer com que os nossos sistemas religiosos, os nossos métodos, deem pane nessa manhã. Porque eles não são úteis diante da presença do Espírito em nós. Talvez nesses dias também você tenha percebido que você tem vivido uma vida apática, onde nada tem tanto sentido ou tanto valor assim, porque nesses dias você caminhou em libertinagem. E tudo que acontece quando nós andamos em libertinagem é que nós não vemos valor ou sentido algum de santo ou profano. Nessa manhã, eu sinto que o Espírito está restaurando o senso de santificação em nós. Vem, Espírito Santo, nós pedimos nessa manhã, vem e enche o nosso coração. Enche o nosso coração dos seus desejos. Enche o nosso coração de desejo em amar Deus. Desejo em prosseguir na caminhada santos diante de um Deus santo. Santos diante de uma geração perversa. Não pelas nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito que age em nós, Senhor.